Bom dia, Brasil! Tudo bom, Itavuano? Vamos começar o segundo bimestre, então, de História. Vocês vão abrir a apostila de vocês, o capítulo 5. A gente vai falar sobre a Revolução Americana. Então, agora a gente vai entrar numa parte da história que a gente vai começar a entender todos os processos de colonização que foi acontecendo, né, nas Américas. E primeiro de tudo, a gente vai falar sobre a América do Norte, tá? Mais pra frente, a gente vai ter um capítulo que vai ser falado sobre colonização das Américas Espanholas. Que daí a gente vai entrar na América Central e na América do Sul. Beleza? Eu vou mudar aqui a transição para poder ficar mais fácil para visualizar. E dar um zoom também para ficar um pouco melhor. Bom, vamos lá. Então, no começo do capítulo, ele vem trazendo a introdução, né? Que o processo de formação dos Estados Unidos da América, ele foi marcado por diversos acontecimentos. A chegada dos colonos ingleses, a dizimação de povos nativos e a ocupação de suas terras, o trabalho na produção agrícola, a escravização de africanos e o processo de independência conhecido como Revolução Americana. Tá? Então, assim, toda vez que a gente vai começar a falar sobre uma colonização de algum lugar, sempre vai envolver esses fatores, né? O fator da dizimação de alguns nativos e a escravidão, né? Ela sempre vem acompanhando esse processo de colonização. Aí quem tem a imagem, né, dos ingleses chegando na América do Norte, a bandeira dos Estados Unidos já naquela época, tá? E aí a gente vai dar sequência no nosso capítulo. Ele vai abrir o capítulo, então, falando a colonização da América do Norte. Então, os Estados Unidos da América, né, é um país situado na América do Norte, né, formado por meio da colonização inglesa. Então, a gente vai chamar os Estados Unidos mais para frente quando a gente vai falando sobre a colonização das Américas espanholas, de América anglo-saxônica, tá? Que anglo-saxônica vem de uma religião que os ingleses tinham naquela época. Então, como foram eles que colonizaram os Estados Unidos, então a gente chama eles de América anglo-saxônica. A região lá era habitada então por muitos povos indígenas, assim como no Brasil, e os quais ao longo dos anos, né, começaram a estabelecer um sistema de domínio, ocupação e exploração do território. Então aqui abaixo ele vai pedir para a gente ler, né, mostra a gravura, né, produzida no século XIX, que representa os primeiros colonos ingleses da América do Norte, por volta de 1620. Então, a Inglaterra chegou depois do que os portugueses chegaram aqui no Brasil. Tá? A Inglaterra descobriu, né, teoricamente, entre aspas também, já sabia que existia aquele pedaço de terra. Ela começou o processo de colonização mais tarde. Tá? Dentre os países da Europa, ela foi um dos últimos a ficar para trás para colonizar algum outro território, e aí ela acabou chegando na América do Norte. Então ele vai dizer aqui no texto, ó, a população das colônias crescia rápido, passando de 2.500 pessoas em 1620, sem contar os índios, apenas os colonos ingleses, hein? Para 3 milhões e um século depois. Neste grande contingente, né, embrião de que seriam os Estados Unidos, né, que é o que era os Estados Unidos na época, misturaram-se inúmeros tipos de colonos: aventureiros, órfãos, membros de seitas religiosas, mulheres sem posses, crianças raptadas, negros e africanos, né, comerciantes e nobres. Então, naquela época, não existia o nome Estados Unidos da América, né? Naquela época era conhecido por 13 colônias, o nome do país, tá? As 13 colônias inglesas. Aí aqui no mapa vai mostrar pra gente quem são. E as 13 colônias, elas ficaram divididas em três partes. Era a colônia do norte, a colônia do centro e a colônia do sul. Só que a colônia do norte e a colônia do centro, elas eram meio que parceiras, tá? Era mais a colônia do sul que sempre foi um pouco afastada das outras duas. E hoje, até hoje nos Estados Unidos ainda tem essa divisão entre norte e sul, tá? Uma questão elitista, de política e tudo mais.
Então, no século XVI, iniciou a colonização inglesa lá na América do Norte, tá? Mas somente no século XVII, os ingleses empreenderam iniciativas mais efetivas de ocupação territorial. A atuação das companhias de comércio foi fundamental no processo da chegada dos colonos ingleses. E essas instituições, né, elas organizavam a chegada dos imigrantes que eram de diversas origens, e alguns grupos vieram de países como Alemanha, França, Escócia e a Irlanda. E inicialmente foram fundadas na América do Norte 13 colônias. Então tem lá Massachusetts, alguns nomes que a gente já conhece já. Massachusetts, Nova York, que mais? Pensilvânia, Virgínia. Aqui da Virgínia, eu vou passar um vídeo do YouTube de complemento para vocês assistirem. Vocês vão entender o porquê do nome Virgínia, tá? Da Rainha Elizabeth, que teoricamente ela morreu virgem, então ficou Virgínia, em homenagem a ela. Aí no vídeo vai estar explicando mais detalhado sobre essa questão. Aí tem a Carolina do Norte, Carolina do Sul, a Geórgia, tá? São todos nomes que a gente já está meio que adaptado a já ouvir, né? Dando sequência, então, ele vai trazer pra gente lá. A colonização inglesa na América do Norte, ela apresentava características diferentes, né, dependendo da região, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Ela era dividida em 3 colônias, a do Norte, a do Sul e a do Centro, né? Só que assim, elas tinham características diferentes. E aí aqui ele vai trazer pra gente a característica de cada colônia. Então, por exemplo, como eu citei também, a colônia do Norte e a do Centro, elas eram unidas, né, no sentido de pensamento. Então, a maioria dos colonos que se estabeleceram na colônia do Norte e no do Centro, né, era formada por calvinistas ingleses, conhecidos como puritanos, né? Esses calvinistas eram uma religião que existia na Inglaterra, tá? E aí eles migraram para cá, para a América do Norte, né, a fim de fugir das perseguições religiosas que estavam acontecendo na Inglaterra nesse período. Ao se instalarem na região, essas populações passaram a cultivar produtos, né, em pequenas propriedades familiares, construindo uma economia voltada ao sustento dos colonos e ao pequeno comércio local. Tá? E aí, aqui vai ser uma coisa engraçada. Engraçada não, vai ser uma coisa legal de se entender, perdão. As colônias do norte e do centro, quando esses puritanos vieram fugindo do Brasil, né, da Inglaterra, por conta da perseguição religiosa, eles encontraram os nativos aqui, na parte do norte, da parte central e norte da América do Norte. E aí, quando eles chegaram lá, era muito frio, porque eles estavam no norte da América do Norte. E aí, vai vir a questão do Thanksgiving, do Dia de Ação de Graças, tá? Foi quando os puritanos chegaram aqui, trouxeram algumas coisas, né, legumes para plantar, animais, só que aí o frio era mais intenso do que na Inglaterra. Então eles não tinham comida, não tinham nada. Então eles fizeram um acordo com os nativos, com os índios do local, que já estava adaptado, que já, né, já tinha sua alimentação, e os índios falaram assim, ó, a gente te fornece a comida, e vocês nos fornecem essas armas de fogo, né, que vocês trouxeram, pra gente guerrear contra as outras aldeias, tá? E aí no vídeo também vai explicar o porquê da diferença dessas colônias do centro e do norte com a do sul. Porque a colônia do norte e do centro foi mais uma questão de colonização para povoação, para povoamento. Tá? Ou seja, eles não vieram aqui com a intenção de lucrar, eles vieram aqui com a intenção de morar aqui, fugindo da Inglaterra. Né? Aqui não, né? No caso da América do Norte. Agora as do Sul já vieram com outra, né? Com uma outra ideia, com um outro objetivo. Né? O objetivo de lucrar, de conseguir explorar o continente, né? Aquele pedaço novo de terra. Assim como foi os portugueses quando chegaram aqui no Brasil. Beleza? Então o Dia de Ação de Graças vem aqui dos puritanos, desse acordo dos puritanos com os nativos, né? Os nativos ofereceram a comida em troca da ajuda dos puritanos para combater outras tribos indígenas e eles ganharem pedaços de terra. Aí ele vai falar das colônias do Sul. E as colônias do Sul também vai ser falado no vídeo. Foi a colônia que mais trouxe os escravos africanos para cá, né? Então, assim, tem uma relação bem parecida com o processo de colonização no Brasil. E até hoje, nos Estados Unidos, né, a região sul dos Estados Unidos é ainda muito preconceituosa,
nessa questão de diferença racial, tá? Por quê? Porque já tem essa herança, né, negativa que nem nós temos aqui dos escravos africanos que vieram, né, para cá trabalhar como escravos. Lá, a diferença é que aqui a gente trabalhava com a cana-de-açúcar. Lembra que a gente conversou disso? Os engenhos centrais, né? Os engenhos lá de açúcar que tinha no Nordeste, aqui no Brasil, a gente conversou disso ano passado. E aí lá eles trabalhavam com algodão, tá? Porque a Inglaterra, lembra que a gente estava falando na outra aula, no outro trimestre, na Revolução Inglesa? A Inglaterra, ela era sempre foi um país de manufatura, né? O que era manufatura? Né? Era a produção, você ter domínio de toda a produção de um único tipo de produto. E a Inglaterra trabalhava muito com algodão. Então, muito com algodão, muito com produção de roupas. E aí chegou ali e tinha essa facilidade com o algodão. Então eles aproveitaram essa oportunidade para conseguir expandir, né, explorar o território ali através da plantação de algodão. Então, os climas mais quentes e o tipo de solo nas colônias do sul favoreciam o cultivo do tabaco, cana-de-açúcar e o algodão. Nessas regiões se desenvolveu uma produção agrícola voltada à monocultura, olha lá, monocultura de novo, e a exportação. Para esse tipo específico de produção agrícola, muitas pessoas saíram forçadas da África, né? Ou seja, foram, né, trazidas à força para serem escravizadas nessas colônias. Assim, bem parecido como que foi aqui na questão dos escravos, né, quando vieram para cá trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar. Aqui de novo ele vai dar uma pequena definição do que é monocultura, ó. Sistema de exploração do solo com especialização em um único só produto, tá? Aí ele vai falar dos povos nativos, tá? Na época em que os colonos chegaram na América do Norte, né, centenas de povos nativos já habitavam o local. E sua diversidade era grande e eles estavam distribuídos por um vasto território. É, aí vai falar aqui, ó, os Cherokees, Sioux, Apaches, Chinooks e os Iowas. Iowa e Sioux é nome de dois estados dos Estados Unidos, tá? Tem o Sioux Falls e Iowa, são dois estados que tem lá. São alguns exemplos de povos nativos da América do Norte. Essas populações elas apresentavam então costumes e tradições bem diversificados, e a maioria deles praticava a agricultura e a caça como modo de sobrevivência. Também bem parecido com os indígenas que viviam aqui no Brasil. Tá? Aqui é uma imagem do Nuvem Branca, chefe dos Iowa. Tá? Na época da colonização, os povos nativos foram então dizimados pelos colonizadores, suas terras foram tomadas e milhares foram mortos nas lutas e batalhas de resistência. Atualmente, na América do Norte, ainda existem alguns grupos descendentes de povos nativos. Muitos deles ainda reivindicam na justiça os direitos de posse de territórios onde seus antepassados viviam. Então, essa relação, né, essa questão, na verdade, entre colonização entre as Américas do Sul e do Norte é bem parecida, principalmente nessa questão indígena. Aqui essa imagem vai estar mostrando uma descendente indígena dançando durante a celebração, uma celebração tradicional lá em Portland, Oregon, lá nos Estados Unidos, tá? Em 2014. E aqui eu queria que vocês lessem essa página do comércio triangular, que também vai no vídeo que eu vou mandar junto, vai estar explicando o que foi esse comércio triangular. Então vocês leiam e assistam o vídeo, vai ficar o conteúdo vai ficar bem fechado, tá? Então por hoje eu vou parar por aqui. Aí na próxima aula a gente vai entrar na escravidão na América do Norte, falar um pouco sobre como que foi esse processo lá também, tá bom? Até mais, fique com Deus, boa semana, tchau, tchau.